Insight muito necessário. Eu fiz um Reels falando sobre o equinócio de primavera e também sobre a balança, né? E algumas pessoas me mandaram aqui algumas mensagens no direct do Instagram. Fiquem sempre à vontade para mandar direct pelo meu Instagram, Floureiros, o @Floureiros. E eu recebi uma aqui, meio que mexeu assim comigo, num sentido de, caramba, será que tá meio que subjetivo? Isso acontece. E aí eu quero responder a pergunta. Você vê algo que realmente será real em acontecimento nesse equinócio? Fiquei pensando depois que eu li seu post. Então, muitas pessoas entram em estado profundo de reflexão, pelo menos a maioria que vem me mandar direct, entram em estado profundo de reflexão quando leem algo que eu posto, quando assistem algum vídeo. Quando eu fico sabendo desses estados profundos de reflexão, cara, legal, tá funcionando. E por que eu falo tá funcionando? Porque é muito difícil eu, como astrólogo, chegar aqui e simplesmente falar, cara, não sou eu, é o que tá lá, tá escrito. Mas tá escrito aonde, Felipe? Onde você leu isso? Quem escreveu isso pra você? Quando a gente para fazer as correspondências, as analogias do que são as estrelas, do que é o nosso mundo, o nosso planeta, a gente consegue fazer uma leitura do nosso tempo, dos acontecimentos aqui na Terra. Quando a gente entra em determinadas estações, como as estações do equinócio de primavera, equinócio de outono, esse é um momento que a luz do Sol está sendo emanada para o nosso mundo em igual proporção tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Termina o verão no hemisfério norte e começa a primavera no hemisfério sul. Termina o inverno no hemisfério sul, começa o outono no hemisfério norte. Essas mudanças cíclicas das estações do ano, elas têm uma representação espiritual na vida do ser humano e essas representações, elas trazem acontecimentos reais, que são as passagens de estação do ano. Só que essas passagens, esses ciclos, eles não são apenas coisas espirituais. Eles possuem uma carga de energia para que determinadas coisas sejam feitas no nosso mundo, na nossa realidade. Então, quando entra o equinócio de primavera, o momento em que o Sol entra no signo de Libra, astrologicamente falando, e traz oportunidades de equilíbrio, harmonização, oportunidades de justiça. E aí, quando a gente olha para a mandala, do momento em que o Sol entra no signo de Libra, dia 23 de setembro de 2023, às 3h49 da manhã, o Sol está na casa 2, Plutão está na casa 6, Netuno está na casa 8 e a realidade no meio do céu, casa 10, com o grau 29 do signo de Touro tocando o meio do céu. O que é o meio do céu? O meio do céu é a abóbada celeste. Ali está uma energia muito poderosa de uma estrela que a gente chama de Pleiades. Na verdade, Pleiades é um aglomerado de estrelas, né? E as Pleiades, essa estrela é Alcione, o Sol central, ela confere uma natureza amorosa, ela favorece. Quando a gente encontra essa natureza pleiadiana num momento de transição cíclica, é um forte sinal de que essa estrela, essa energia, vai estar influenciando todo o período da primavera aqui no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Então, quando a gente começa a entender essa energia das Pleiades, a gente começa a transcender o próprio ser humano. E o que a gente começa a pensar? Pô, legal, então os pleiadianos vão estar trazendo essa amorosidade. Isso que deve ser consumido psicologicamente. Você criar uma lógica espiritual. Quando a gente começa a ter esses insights, quando a gente começa a visualizar toda essa realidade na qual a gente recebe do cosmos, que a gente recebe do céu, das estrelas, né? Se você acordar lá 3h49 da manhã, você vai ver ali o Júpiter em Touro, no topo do céu, mas já pro lado descendente, lá na frente, o Júpiter vai passar pelo grau 29, que é o grau de Alcione, das Pleiades. O que é importante? Quanto mais conectado você tá com a sua multidimensionalidade, mais você começa a perceber os saltos quânticos na sua vida. O que é um salto quântico? Hoje eu tô conversando com uma pessoa e essa pessoa já está numa dimensão de consciência superior, já está numa quinta, numa sexta, numa sétima dimensão. Nós aqui que ainda dependemos da Matrix, isso é estado de consciência, porque a gente não depende da Matrix totalmente. Num estado de consciência tridimensional, você tá com a chave para esse lado. Num estado de consciência entre a quarta dimensão e a terceira dimensão, você já começa a perceber que existe o desafio do desapego, você desapegar do tempo que a Matrix se coloca sobre você. E a quinta dimensão é um estado no qual você precisa transcender
a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, e transcender a dimensão do tempo é você tirar a sua percepção da realidade do reloginho digital e passar para o reloginho cósmico, que é o Sol nascendo ali, você nascer junto com o Sol, você nascer na casa 12, nascer na sua espiritualidade, nascer no seu eu superior. E dentro desse relógio você começa a se equilibrar, a se harmonizar. E fica mais interessante ainda quando você segue à risca todo o procedimento que o Deus Sol emana para você. E aí você começa a perceber os acontecimentos de fato, porque o acontecimento ele é multidimensional. Pode estar acontecendo para mim tudo isso que eu trouxe em relação ao equinócio, em relação ao peso da balança, pode estar acontecendo para mim, na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida das pessoas que estão ao meu redor, na vida das pessoas que se conectam comigo através da astrologia primordial. É claro que isso vai acontecer, eu tenho certeza absoluta, da mesma maneira que a vida dos discípulos lá do Cristo há 2000 anos atrás, e ano que vem, 2024, completam-se 2000 anos de crucificação e ressurreição. Então o ano que vem é um ano especialíssimo, é um ano que marca a nova era de fato. Dentro do que é a filosofia astrológica primordial, o ano de 2024 é um ano que marca o início da era de Aquário. Por isso que esse programa de astrologia primordial está sendo aberto para que todos possam receber a nova era. E uma coisa que é interessante dentro dessa reflexão sobre a dimensão, né? As dimensões estão dentro da gente, são estados no qual a nossa consciência fica vibrando. Quando a gente fala de Sol, Lua, Ascendente, a gente está falando de corpo, espírito e alma. O Sol é o nosso coração, a nossa alma é uma energia que é emanada do coração. A gente pode dizer que o coração, o Sol, bombeia o seu sangue. A gente pode dizer que esse sangue que chega no cérebro é a energia da alma. A alma, né, seria o hemisfério direito cerebral e o hemisfério esquerdo cerebral seria o ego controlando o corpo físico. Ascendente é o corpo físico, o Sol é o nosso coração, o nosso eu superior, a alma é uma parte do cérebro que está responsável pela sua conexão com a natureza, que é a parte criativa. Dentro dessa trindade, vamos colocar assim, a gente pode até dizer que é um triângulo invertido, né? Porque tá aqui um ponto, o outro ponto aqui e um ponto aqui no coração, que faz aí uma projeção da mente. A mente, ela transita esses três pontos. Quem é a mente lá no mapa astrológico? Não é o Mercúrio? Uma hora está no coração, outra hora está na alma, outra hora está no ego. A mente ela é produzida a partir desses três recursos. A partir da lua, do sol e do corpo, do ascendente. Só que o sistema criou um mecanismo para aprisionar a mente no ego. Tudo aquilo que você bota no ego, as programações que você recebe desde a infância, a mente fica ali processando aquilo. E aí existe um tipo de astrologia que se encaixa perfeitamente no ego, porque existe uma programação para os 12 tipos de ego. Para quê? Para que a astrologia também funcione dentro do sistema. Entende? Porque a astrologia primordial é uma astrologia de início de era. É uma astrologia que a gente pega tudo zerado. Toma essa ferramenta aí, essa nova terra aí pra você, está tudo virgem. Tá tudo zeradinho. A natureza pelada. Sem absolutamente nada. Só com seres humanos capacitados a desenvolverem o poder pessoal, manifestarem a essência, entender a dinâmica de alma e começar o trabalho de construção de uma civilização divina. Uma civilização divina é aquela que entra em equilíbrio com a natureza. O acontecimento real daquilo que é o dia 23 de setembro é uma transição de consciência que os pleiadianos vão auxiliar. Mais uma vez, por que os pleiadianos? Porque Alcione vai estar no topo do céu. Se de sexta para sábado, no dia 23 de setembro, você estiver lá olhando para o céu às 3h49 da manhã, você vai ver lá as Pleiades, um conglomerado de estrelas com Júpiter ali. E o mais interessante é o seguinte: gravidade. Uma estrela é luz, então aquela informação chega na gente. E se a luz está ali, os nossos ancestrais tiveram eventos acontecendo aqui na Terra e eles fizeram relação com esses eventos, o Júpiter em Touro ali se conectando com as Pleiades, e as Pleiades trazendo esse aspecto mais amoroso da realidade humana. O que o Júpiter é? A sabedoria. Touro é o quê? Prosperidade. Né? Então, a prosperidade como uma filosofia que vai ser colocada aqui para os seres humanos prosperarem através da sua realidade de propósito divino. Toda a amorosidade pleiadiana vindo por esse fluxo. Gravidade, fluxo gravitacional. O Júpiter é um planeta gigante, é um gigante gasoso que tem uma força gravitacional absurdamente incrível e ele vai estar captando essa energia de certa forma quando ele entrar ali na conjunção
com as Pleiades. Mas se você olhar para o céu, essa gravidade já vai estar funcionando. Olhou para o céu, 3h49 da manhã, lá no dia 23, você vai ver as Pleiades no topo do céu e um pouquinho do lado assim, você vai ver o Júpiter, que é uma estrela brilhante. E a luz vem através da gravidade. Existe essa viagem da luz. O acontecimento real é esse. É você perceber o sentimento da justiça em você. E quanto mais pessoas receberem essa informação e perceberem esse sentimento de justiça dentro de si, mais elas vão espalhar essa informação. Estamos no momento em que a informação vai sendo instalada na mente do ser humano e essa instalação ela vai sendo feita de uma forma absurdamente veloz. Numa velocidade incrível. Nem a luz escapa essa velocidade. Porque se os seres humanos tomam consciência de que estamos entrando numa era em que todo mundo pode viver em harmonia, que estamos entrando na era que o próprio Cristo profetizou, se a gente toma consciência disso, que ele ensinou lá atrás a dividir o pão, que ele ensinou lá atrás a ser altruísta, que ele ensinou lá atrás tudo aquilo que a gente não aprendeu até agora, né? E a gente aqui está entrando numa era de inteligência artificial, acreditando que abandonar a nossa humanidade para deixar nas mãos de uma inteligência artificial é algo verdadeiramente positivo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Que aquele que não tiver o sinal na mão ou na testa não vai comprar, não vai vender, não vai viver. Vou lá no versículo 15 já. Ó. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta. Né? Besta, a gente pode dizer que o robô é uma besta, né? Para que também a imagem da besta falasse. Já está aí, né? A gente viu, eu compartilhei lá no Instagram os robôs, né, assistindo uma partida da NFL, né, para divulgar lá o filme lá, The Creator, onde os robôs se rebelam contra a humanidade, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então você vai escolher. Você quer na mão ou quer na testa? Então vai botar lá o chip. O que é o chip? O chip não recebe um sinal? Quando a gente olha para o celular, meu celular está sem sinal. Né? Você tem que colocar sinal no celular. Olha só. Né? Tem que colocar sinal no celular, tem que colocar sinal na testa, tem que colocar sinal na mão. O que é o sinal? É um chip que recebe uma informação, que recebe uma programação, um código, que pode ser bloqueado ou desbloqueado. Uma parte da humanidade aceita isso e outra parte não aceita. A parte que aceita, ela acredita que a parte que não aceita é inimiga. Então cria-se aí um novo conflito. Então quando a gente percebe essa realidade de desenvolvimento humano para esse novo momento, a gente vê que existe uma bifurcação onde há uma separação de joio e trigo. Então se a gente vai pelo caminho da espiritualidade, do ser humano, né, do aperfeiçoamento espiritual, se a gente vai por esse caminho, a gente volta para um primórdio por conta da regeneração do planeta. O planeta precisa ser regenerado. E essa regeneração exige, de certa forma, uma volta. Mas isso não significa que a gente vai ficar lá na era das cavernas sem saber de nada. Não vai ter um apagão mental. Não vai ter um esquecimento dos conhecimentos. É um aprofundamento muito grande que a gente faz. É um assunto muito delicado de se tratar. E quando a gente vê a mandala do dia 23, a gente vê exatamente isso, a amorosidade dos pleiadianos. A gente vê Júpiter ali trazendo essa força, o Urano ali trazendo essa tecnologia pleiadiana também. O Urano já entrando ali em conexão com os pleiadianos. Né? E Urano é o quê? É tecnologia, é revolução. Então a gente, quando o Urano está no grau 22, mas quando o Urano chegar, parar a sua retrogradação, passar ali no grau 29 de Touro, a gente vai ter a conexão de Urano com as Pleiades, com Alcione, e teremos uma revolução tecnológica, uma revolução pleiadiana no nosso planeta. E também quando outros planetas, o Sol, a Lua, tocam, né? Todo mês a Lua vai lá e toca as Pleiades. Todo mês a Lua vai lá e toca o signo de Touro, né? Todo mês ela passa por todos os signos, então todo mês a gente tem um sentimento, uma percepção dessa tecnologia. Existem horas, momentos exatos. Todos os dias o signo de Touro sobe na linha horizonte e ele desce na linha horizonte, ele toca ao meio do céu. Então são horas específicas que a gente tem para poder realizar essa conexão. Touro, Libra, o signo de Câncer, são signos que trazem uma espiritualidade muito forte. Por quê?
O signo de Câncer está ligado a Sírius. Sírius é uma estrela fixa que fica exatamente no grau 13 do signo de Câncer. Por exemplo, o signo de Câncer ali subindo na linha ascendente. Quando o grau 13 está ali na linha ascendente, Sírius está tocando a Terra. Sírius está tocando o horizonte. E tocar o horizonte é uma força espiritual. Então essa força de Sírius, essa força espiritual, ela vai conferindo prosperidade, ela vai trazendo toda uma realidade de parceria, ela vai trazendo todo um caráter, né, de pessoas, né, que são realmente abundantes. Essas conexões são importantíssimas de serem desenvolvidas. E óbvio, existem também outras estrelas, né, outras energias que podem auxiliar bastante, né, naquilo que é a realidade do desenvolvimento humano para a era de Aquário, né? E quando a gente começa a perceber essas estrelas na nossa vida, né, principalmente Arcturus, que está no signo de Libra, que está ligado ao signo de Libra, né? Arcturus, Sírius e as Pleiades, a gente tem todas essas conexões. Sirianos, arcturianos, os pleiadianos são realmente os 3 principais seres que estão atuando todos os dias na nossa vida. Mas é óbvio que eles se conectam com a gente em momentos específicos. Não é a toda hora, não é a todo instante, tá? Mas a sua conexão de energia física real é através desses momentos em que essas estrelas tocam o ascendente, o meio do céu, o descendente, ou a lua passa por ele, né? Aí no caso da lua passando é um tempinho ali, porque a lua tem um movimento mais rápido, né? Então quando a lua e os outros planetas tocam também essas estrelas, né, essas energias chegam mais potente, não só no nosso mundo, mas no nosso mapa astrológico também. Então é muito interessante que a gente tenha essa consciência também. Então eu acredito muito fortemente que essa energia que está para se manifestar no nosso mundo aqui a partir do dia 23, né, ela vem muito forte por meio dos taurinos, que principalmente os taurinos de terceiro decanato, eles têm uma força pleiadiana muito grande, eles têm uma energia, uma amorosidade muito forte, e eles trazem também todo esse potencial de desenvolvimento humano para a era de Aquário. Sírius, que está ali numa realidade muito poderosa também, que é uma realidade canceriana, os cancerianos ali, o segundo decanato, né? Os cancerianos ali do grau 13, do grau 14, 13 e 12 ali, são cancerianos que trazem uma energia muito forte também. E aí a realidade de Arcturus, né? Arcturus é uma estrela que está ali no grau 23 de Libra, né? Então os librianos do terceiro decanato são seres que trazem assim também uma força arcturiana muito grande. Integridade, sinceridade, perseverança, prosperidade pelo trabalho também, né? Porque os arcturianos trazem essa energia. Falando aqui dos seres multidimensionais, eles se expressam por esses signos. Os pleiadianos, né, pelo signo de Touro, né, os taurinos, né, não só taurino de signo solar, mas taurino de lua, taurino de ascendente ou taurino de Vênus, né, que é o planeta que rege Touro, né? Os sirianos ali que se manifestam pelos cancerianos de Sol, os cancerianos de Lua, os cancerianos de Ascendente, os librianos que também trazendo aí a realidade arcturiana, né? Os arcturianos se manifestam pelos librianos de Sol, pelos librianos de Lua, pelos librianos de Ascendente ou pelos librianos de Vênus, né? Trazendo aí toda uma realidade multidimensional para o nosso mundo. Isso é algo assim verdadeiramente incrível de se entender, de se tomar consciência, principalmente nesse momento, né, libriano que estamos entrando, porque quando o Sol tocar ali o grau de Arcturus, né, que é a realidade do grau 23, o grau 23 de Libra, né, vai estar ali conectando ali com Arcturus e trazendo toda essa integridade, essa sinceridade, essa perseverança. Por isso que eu coloco, né, como uma visão, né, de que o acontecimento real ele é interno no sentido de percepção, né, da nossa integridade, da nossa perseverança em querer realmente ver a era aquariana acontecendo aqui nesse mundo, né? Então, quanto mais a gente compartilha essa mensagem, quanto mais a gente faz essa mensagem chegar nas pessoas, né, mais essa energia é tocada, mais essa energia é instalada no subconsciente, no inconsciente coletivo, né, no subconsciente de cada um, né, e no inconsciente coletivo, né? E quanto mais isso é instalado no inconsciente coletivo, mais essas energias fervilham, né? E nesse fervilhar,
né, mais elas, né, o vapor desse fervilhamento, né, vai realmente ali mudando, transformando, regenerando a estrutura psicológica do ser humano, trazendo uma transformação profunda para o inconsciente coletivo e naturalmente para toda a estrutura humana, onde todos os seres humanos realmente recebem aí a oportunidade de viver em prosperidade, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua com o seu servir, né, e todos realmente alinhados com o seu verdadeiro propósito. A era de Aquário é isso, é uma era na qual todos conseguem descobrir o seu propósito divino e não há uma preocupação de controle, de manipulação das massas, né, porque quando todo mundo tem consciência do que veio fazer aqui nesse mundo, né, ninguém precisa mais controlar ninguém, porque todo mundo sabe que viver o verdadeiro propósito, que viver, né, e manifestar a sua essência aqui nesse mundo é algo verdadeiramente importante e não há necessidade de querer manipular aquele que já está fazendo aquilo que deve ser feito, né? Não há necessidade de querer controlar aquele que já sabe que está fazendo o que veio fazer aqui nesse mundo. Então, esse é o insight. Eu espero ter respondido essa pergunta, né, com toda a minha sinceridade, com toda a minha integridade aqui, né, e obviamente que essa conexão vai trazendo o ser humano também para a sua verdadeira essência, vai colocando ele alinhado com o seu verdadeiro propósito divino também, né? Então, façamos aqui, né, essa corrente, enviando essa mensagem para todos, porque no dia 23 de setembro é o equinócio de primavera, uma flor desabrocha, né, no ser humano, né, e aqui no hemisfério sul e no hemisfério norte, né, a gente tem uma outra realidade, que é o equinócio de outono, né, trazendo a necessidade ali, né, do equilíbrio, da harmonia, né, com o parceiro, para que isso possa realmente servir, né, de acolhimento, servir, né, de integração nos processos, né, de recomposição, para que numa próxima primavera, né, as coisas possam estar realmente no lugar, né? E no dia 23 também a gente tem aí o início do programa de Astrologia Primordial e Desenvolvimento Humano para a Era Aquariana, e você está mais do que convidado para participar dessa grande e longa jornada que nós vamos fazer até fevereiro, até o final de fevereiro, né? Onde teremos aí um transbordo muito grande de conhecimento dessa filosofia primordial, que é realmente revolucionária e tem uma grande capacidade de transformar a sociedade. Basta que essa filosofia seja impulsionada por aqueles que têm comprometimento e buscam sempre manifestar a essência e viver o propósito divino, tá? Gratidão imensa pela sua atenção e eu espero você nessa grande oportunidade do programa de Astrologia Primordial no dia 23. Gratidão. Até lá. Tchau, tchau.